Olá, tudo bom? A gente está começando mais um insight hoje. Vamos falar sobre fobia social. Semana passada eu falei sobre a síndrome do pânico e hoje eu resolvi falar sobre fobia social para diferenciar um pouquinho, né? Vamos lá? Bom, fobia social é algo que se adquire, né? Claro que está ligado a alguns aspectos intrínsecos da pessoa, não é? A características dela pessoais, né? Geralmente acomete pessoas mais tímidas, com um pouco mais de dificuldade de verbalização, com um botamento afetivo importante, às vezes com uma autoestima baixa, coisas do tipo, não é? Mas nem sempre precisariam estar todas essas características associadas, né? E ela geralmente se manifesta numa situação complexa, quando há alguma, digamos assim, uma possibilidade de alguma exposição demasiada da figura dela mesmo, né? Bom, aí pode ser um pouco complexo, porque ela pode travar, digamos assim, né? Ter uma frenagem importante no quesito assim de conseguir realmente ir à frente nesse intento, né? E as situações são importantes, que às vezes não consegue nem mais interagir, não consegue mais sair e interagir, né? A gente não pode confundir, e eu acho importante, né? Eu sempre trago alguma situação importante assim. A gente não pode confundir uma fobia social por aspectos da pessoa de alguma timidez com uma, por exemplo, uma rotulagem que ela venha a ter, não é? Por uma vergonha, por alguma coisa que ela não queira, pelos aspectos morais dela. Também um exemplo, né? Vou citar um exemplo, né, rapidamente. Eu, por exemplo, eu não gosto de me dar como exemplo, mas sempre acabo nessa parte nociva da situação. Eu sou muito tímida, até eu conseguir falar numa tela de televisão foi muito difícil, mas assim, me foi muito solicitado que eu falasse, porque eu tenho uma certa facilidade em verbalizar, mas nem sempre a facilidade em verbalizar em algum ambiente que você já esteja assim mais familiarizado, isso seja concomitantemente parecido com você falar num canal de televisão aberto, né? Então, isso eu fui acostumando com o tempo, não é? Mas não é fácil, nem todos conseguem. Eu tive muita, né? Assim, a gente fica tímido, né? Nos primeiros momentos foram difíceis para mim, assim, ter uma interação com a televisão. Mas não confunda isso, por exemplo, como eu estava, sabe, me solicitaram nesse tempo, olha, faltou um médico, né? A senhora entende do assunto, então a senhora faz aquela entrevista como se médico fosse. Eu disse, não vou fazer isso, porque o senhor não me leva a mal, né? Eu entendo do assunto, entendo da área hospitalar, estive trabalhando lá, mas não sou médica. E o que eles precisariam ali era um médico para aquele quadro. Então, na verdade, eu iria ali assumir uma falsidade ideológica a que eu não me submeti. Então, assim, a gente tem que cuidar muito bem o que é falsidade ideológica e o que é fobia social, né? Que eu já falei em quadros sobre falsidade ideológica, né? Que alguém atribuir a você algo que você não é, ou você acabar realmente introjetando algo que você não é, para algum ganho secundário, que independente de ser um ganho favorável ou não, você não está disposta, né? Bom, essa é uma das situações, né? Mas assim, a fobia é bem isso, é uma timidez. Eu tive uma timidez, eu estava muito tímida, né? Até eu começar em palestras e tudo mais, foi uma situação bem complicada. E
E a primeira palestra que eu fiz, me disseram assim, ó, é pouco, é um lugar pequeno. Eu cheguei lá, era 150 pessoas. E, então, assim, a gente acaba... Eu tive que, claro, a gente eu assumi o compromisso, né? E a partir dali foi tranquilo. Mas não é fácil, né? Não é fácil. Mas essa fobia social, você nem consegue fazer isso. Você fica embotado, você não consegue ter essa interação, né? Mas eu quis, assim, isso é um aspecto adquirido, é uma situação que essa pessoa, por características dela, não se sente bem. Eu, por exemplo, teria vergonha em assumir uma profissão que eu não tenho, não é? Socialmente eu não conseguiria sair, não é? Daí, claro, para isso se transformar numa fobia é uma situação bem diferenciada. Mas tem pessoas que têm fobia por várias situações, né? E a mais específica é realmente aspectos assim da exposição exacerbada, não consegue lidar com isso, né? Não consegue, não quer lidar, enfim, né? E para algumas pessoas que tenham que fazer, por exemplo, alguma palestra, alguma situação de trabalho, enfim, geralmente se indicam que eles têm alguns cursos de oratória, né, para essas pessoas fazerem. Mas, claro, fora isso, existe sim um tratamento psicológico para a pessoa poder, não é, caso precise. Mas é aquilo, eu acho que a pessoa também vê como é que pode se sentir bem, né? A gente não pode transformar tudo também em problemas psicológicos. Mas assim, realmente, a fobia é uma situação importante, né? Porque não seria só uma aversão a aparecer, digamos assim, seria um embotamento afetivo importante que vai trazer prejuízo para ela. Aí, bom, aí sim precisaria um acompanhamento. Mas, por exemplo, eu conheço 2 advogados muito distintos. Um deles adora arguir, não é? E o outro não. Até me surpreendeu, porque um deles chegou para mim e tinha que fazer uma defesa de tese, enfim, numa situação que é num processo meu, casualmente. E ela disse, Virgínia, eu vou te passar toda a documentação, mas tu vai lá, porque eu tenho vergonha. Bom, né? Não tem problema, eu acabei falando lá, enfim, mas nada grave. Mas eu digo assim, né? E a outra advogada, no entanto, não, ela gosta de arguir, né? Então, assim, que às vezes é necessário. Na minha profissão também é necessário, né? Eventualmente, assim, sabe, a gente é chamado para um programa, para alguma entrevista, as situações são variadas. Necessariamente a gente tem que ter o dom da fala também, e da explicação, e de rapidamente fazer uma tradução, né? Então é hábito. Agora, para quem não tem esse hábito, ou para um mundo que eu, por exemplo, eu não quereria, não me sentiria bem, por exemplo, ser convidada para fazer uma televisão, alguma coisa, isso não faz parte da minha eleição, né? Não foi a minha eleição, é uma profissão recatada, né? Então, assim, televisão, isso nem pensar, né? Não passaria jamais pelo meu crivo, né? E eu tenho certeza que eu ficaria embotada afetivamente, né? Então, esse tipo de coisa. Claro, isso pode chegar a níveis importantes de embotamento, de tal forma que a pessoa não queira nem sair de casa. Isso é uma coisa muito importante, né? Mas, enfim, está bem longe do meu universo, essa coisa de gravação, isso não existe. Mas a fobia, infelizmente, existe, a fobia social. E é muito diferente do pânico. O pânico é um travamento, eu ainda expliquei no programa anterior da semana passada. O pânico é um travamento importante, uma situação gravíssima, não é? Inclusive acometendo situações orgânicas do organismo, causando alterações importantes, arritmias cardíacas, situações bem importantes, né? Já a fobia social, ela é um pouco mais leve, mas também importante, né? Tudo é importante, né? Porque o que envolve algum transtorno para a pessoa, que a pessoa não queira, não é? Que a pessoa não queira se sentir forçada, é um transtorno, né? É um transtorno. É uma situação que pode desencadear algo mais complicado. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. A gente volta a se falar semana que vem para mais um insight. Tchau, até lá, boa semana para você.